Agora você está ao vivo. Mais uma live nesse sábado. Pessoal entrando. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. A Thay entrou, a Carol entrou e várias pessoas entrando que eu não consigo ler o nome. Vamos entrando aí, pessoal, que hoje tem live. E essa live, as perguntas elas estão bem polêmicas, né? E muita coisa também, além do au pair, sobre a vida, minha vida aqui na Alemanha hoje. Então, vão ter uns assuntos aí diferentes, mas vamos lá. E assim, ó o pessoal entrando, a Brenda, a Cissa, a Jéssica, a Tamires, a Nath. Guten Nacht, Jéssica. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, né? 18 horas, 23 horas aqui na Alemanha. Estamos na Alemanha, na cidade de Munique, né? Pra quem tá perdido. E vamos começar, então, as perguntas, né? Porque eu deixei lá na caixinha dos stories as perguntas e selecionei algumas interessantes para essa live de hoje. A primeira pergunta, então, é... Como você chegou... Opa! Aqui. Como era a minha rotina de au pair? Então, minha rotina de au pair, né? A gente sempre conversa muito sobre au pair, mas eu acho que até hoje eu não contei em detalhes como é que era a minha rotina de au pair, né? Eu fui au pair em 2007, pra quem não sabe, e desde lá, então, eu acompanho várias meninas, ajudo as meninas a vir. Já vi muita história, vocês não têm ideia das coisas todas que eu já vivenciei nesse mundo de au pair, né? E eu fui au pair em 2007, então, aqui perto de Munique, não foi em Munique que eu fiz au pair. Ó, o pessoal entrando, todo mundo falando. Aham. Então, assim, ó, eu tenho... Quantas perguntas? Eu tenho 5 perguntas aqui. São umas perguntas, assim, um pouco mais... Que dá pra elaborar um tema, né? E vocês vão perguntando, vão fazendo perguntas aí, que às vezes eu vou parando com as perguntinhas aqui e vou respondendo vocês aí na live. Então, podem fazer perguntas que, quando der uma brecha, eu vou respondendo vocês também, tá? Eu não vou conseguir responder todo mundo, porque... né, muita gente e eu tenho as perguntas aqui para responder já, né? Mas se eu não conseguir responder no final, vocês entram em contato comigo no direct, que eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo no meu direct, tá? Então vai lá no direct, me chama que a gente conversa. Então, como é que era a minha rotina de au pair, né? A minha rotina de au pair, eu vim, na verdade, não morei aqui em Munique, eu morei em Gauting, que fica a 25 minutos de trem aqui de Munique. E... na verdade, a minha vida toda acontecia aqui em Munique, né? Então, assim, muita gente fala, Jaque, uma cidade pequena e tal, tem que ser cidade grande. Não, eu fui au pair em uma cidade pequena, tinha 25 mil habitantes, alguma coisa assim. Só que a minha vida, o meu au pair todo acontecia em Munique, né? Então, que é a terceira maior cidade da Alemanha. Então, a minha vida toda no au pair acontecia e tal. E eu fui au pair numa família muito querida. Eles são hoje a minha família aqui, a gente passa Natal, Ano Novo, aniversário juntos, eles nos ajudam um monte, né? Então eles são muito, muito queridos, eu adoro eles, sério. E eu fui pra cuidar de uma menina de 3 anos e a mãe estava grávida de gêmeas. As gêmeas nasceram durante o meu ano de au pair. Então, assim, eu trabalhei bastante e, né, a criança pequena dá trabalho. E como é que era a minha rotina, né? Aqui na Alemanha são 30 horas por semana que tu pode trabalhar. Então, eu trabalhava 6 horas por dia, de segunda a sexta, tinha sábado e domingo livres. Eu começava pelas 8 horas. De manhã eu tinha que arrumar a pequena, né, a de 3 anos, para ir pra creche, né, que seria o Kita aqui, né, o kindergarten. E arrumava ela, dava café da manhã para ela, levava ela, inclusive, né, no kindergarten, e muita gente pergunta assim, de carro e tal. Aqui não, aqui as crianças vão sozinhas pra escola, que geralmente fica no bairro, fica na quadra, né? Então, o que às vezes pode acontecer é tu tem que acompanhar ela, ou assim, encaminhar, deixar ela pronta e desvai, né? Ela vai sozinha. Então, as crianças é que elas aprendem primeiro a ser pedestres, né? Antes de andar de carro, antes de usar o transporte público de qualquer maneira, elas primeiro aprendem a ser pedestres. Depois elas aprendem a andar de bike. E aí depois elas vão aprender a dirigir, no caso, andar de carro, né? Porque no Brasil eu vejo isso uma diferença muito pra mim, assim, né? Porque no Brasil a gente precisa de carro pra tudo, né?
E até assim, eu fico pensando em mim, né? Pra mim ir na padaria 2 quadras, ou no mercado 2 quadras, eu usava carro. E aqui não é assim. Então eu levava a Pamina, né? O nome da menina, no carrinho mesmo, pro colégio, né? Pro kindergarten. Aí voltava pra casa, ficava ajudando com as gêmeas, depois que as gêmeas nasceram, né? Acho que foi 3 meses depois que eu tava aqui, elas nasceram. E de tarde, eu tinha tarde livre, então eu trabalhava assim, das 8 até o meio-dia, alguma coisa assim, depois eu tinha livre. E o que que eu fazia no meu tempo livre, que era geralmente do meio-dia até as 4 da tarde? O que que eu fazia, né? Bom, geralmente eu ia pro quarto e entrava no Skype, falava com o pessoal do Brasil, com o namorado, né? Ou então eu ia pro centrinho, ia fazer compras, ou então eu ia andar de roller, eu andava muito de roller, a Guest tinha um roller, e ela me dava emprestado, ou ia fazer um passeio na floresta, ou ia sair pra correr, fazer alguma atividade. Então, assim, essa tarde era minha. Se eu quisesse passar a tarde dormindo, eu poderia passar a tarde dormindo, né? E aí, depois das 4 horas, eu tinha que pegar ela de novo na creche. E também, né, cuidar das gêmeas. Às vezes tinha alguma atividade, assim, tipo, das 4 até as 7 horas, até as 6 horas. Tinha que brincar com ela, dar janta pra ela, arrumar ela pra dormir. 7 horas ela estava na cama. Lá pelas 5 horas o pai chegava, e no momento em que o pai chegava em casa, ele dizia Feierabend. Feierabend é um termo que se usa que na verdade não tem uma tradução. Seria assim, como se tu tá dispensado do trabalho, tu tá livre. Tipo, pode aproveitar o resto do dia que ele é teu, né? Então, quando o pai chegava em casa, ele me dispensava, ele não deixava mais eu lavar um copo. E geralmente era ele que fazia a janta, né? Então eu jantava com a família e eu tinha um curso de noite, cara, acho que 2 vezes na semana, era segunda e quarta, alguma coisa assim. Então quando eu ia pro curso, eles deixavam a minha janta separada, né, pronta na cozinha, e quando eu voltava do curso eu jantava o que eles tinham feito. Se não, era o pai que fazia a janta. E aí também, né, eu tava dispensada, mas eu geralmente ficava ali com a família, tipo, olhava a TV com eles, a mãe tomava um vinho, a gente comia uns chocolates, jantava. E se não, às vezes também eu já ia cedo pro meu quarto, também já ia lá conversar com a família e ficava com o tempo livre. Então era mais ou menos essa a minha rotina. Claro que no meio né, da semana tinha atividades que eu tinha que levar ela para aula de ginástica, para aula de balé. Então tinha algumas atividades assim dentro das 30 horas também que eu tinha que acompanhar ela, né? Próxima pergunta. um, Em qual cidade você mora? Você mora sozinha? Como foi procurar casa aí? Então, isso é mais uma pergunta assim sobre a minha vida hoje, né, aqui na Alemanha, porque eu moro na cidade de Munique, que é a terceira maior cidade aqui da Alemanha, terceiro lugar do mundo em qualidade de vida, e a cidade sede da Oktoberfest, a original, né? Então, não, eu não moro sozinha. Eu moro com o mesmo namorado, aquele que eu já comentei pra vocês que eu namorava na época do au pair, né? Que foi o único que me apoiou, etc. Igor, se tu tá, ele deve estar na live aí, levanta a mão. E como é que foi pra conseguir casa aqui, né? Foi muito complicado, muito difícil. Foi assim uma fase, uma das piores fases, assim, a gente pode falar que sim, porque logo que a gente veio assim. Nós dois viemos juntos em 2015, com decididos já realmente a morar, a migrar, a ficar aqui em Munique, né? Munique, assim, das cidades que a gente visitou, conheceu, a gente, né? Vamos para onde? Vamos para Munique. Claro que eu sou um pouco suspeita porque a gente sempre tem um carinho muito grande pela cidade do intercâmbio, né? Mas então, enfim, o Igor também curtiu muito Munique, a gente resolveu voltar para cá. E logo que a gente chegou, a gente alugou 30 dias um apartamento num Airbnb. E nesse meio tempo a gente achou que não, a gente vai lá, vai conseguir um contrato de aluguel e vamos ficar tranquilo. Nada feito, porque aqui em Munique é bem difícil de conseguir apartamento e é um pouco diferente, porque a gente marcou com né, de ver um apartamento. O primeiro apartamento que a gente viu, a gente começou a entender como é que funciona a coisa aqui. Porque a gente marcou às 18 horas para ver o apartamento, né? Chegamos lá. Eu assim, ó, a gente tava aproveitando o verão, porque a gente chegou em julho, né? E a gente passou o dia lá no English Garden, que é o parque que tem aqui, tomamos um banho de rio, eu tava de havaiana, cabelo molhado, tava com cabelo molhado.
E a gente chegou lá pra ver o apartamento na hora marcada, né? Porque os alemãos são tudo, né? No horáriozinho. E aí a gente chegou lá e tinha um monte de alemão, assim, uns 20 alemão, tudo arrumado na beca, assim, maquiado, com umas pastinhas, assim. Parecia como se fosse uma excursão de uma empresa, de um congresso, sabe? Assim, gente, mas o que esse povo, isso aqui é pra ver o apartamento? Não pode ser, né? E aí, dito e feito. A mulher do apartamento, a dona do apartamento, falou: quem quiser ver o apartamento pode subir. E aí eu pensei, gente do céu, que vergonha, Igor, me tira daqui. Que vergonha que a gente tá fazendo aqui. Eu falei, não, vamos ir pra ver como é que funciona, né? E realmente, assim, a dona do apartamento, ela vai escolher quem é que vai ficar no apartamento dela. Então é como se fosse uma entrevista de emprego. Ela vai entrevistar quem tá interessado no apartamento dela. Só que assim, é tu e os alemão. E eles já vêm assim, ó, com o dinheiro da calção pra dar na hora, né? Pra fechar o negócio. Com referência, porque o meu pai é professor na universidade aqui de Munique, então, gente, assim, ó, nós não temos chance nenhuma, como é que vamos fazer, né? E assim foi, né? A gente começou a visitar uns apartamentos, mas a gente viu que, gente, é difícil, né? Ainda mais aqui em Munique, isso não é em geral na Europa e nem em geral na Alemanha. Berlim é muito mais fácil, Frankfurt, cidades norte, só que assim, aqui em Munique, pra vocês entenderem, tá? É muito difícil conseguir apartamento, porque tem muito mais emprego do que apartamento disponível. Então o Igor sempre fala, né, que é muito mais fácil tu conseguir um emprego aqui em Munique do que um apartamento pra morar. Então a coisa é difícil. Mas assim, tem como, né? Os brasileiros todos que estão aí conseguiram, às vezes demora um pouco mais, mas a concorrência é grande. E aí no fim a gente conseguiu ficar, porque como eu ia voltar para o Brasil ainda 2 semestres para pegar meu diploma, que eu ainda não tinha pegado meu diploma, a gente conseguiu um apartamento como se fosse um apart hotel, assim, era 24 metros quadrados, era lindo, maravilhoso, super caro, quase o mesmo valor que a gente paga aqui hoje para esse apartamento aqui. Mas assim, tinha vista para os Alpes, piso, ai, o banheiro, ai, que saudade daquele banheiro, parecia um spa, sabe? Mas enfim, era o que a gente conseguiu. E só que assim, era muito pequeno. Era um quarto de hotel, literalmente, assim, super pequeno, né? E aí a gente acabou ficando, né? O Igor ia ficar igual, eu ia ter que voltar, então ele fez lá o contrato de aluguel. E aí depois que eu peguei meu diploma e tal, inclusive eu casei por procuração. Porque, por isso que eu falo, né, eu não sou casada, eu sou noiva. Quando eu casar, eu convido vocês, tá? Porque eu não sou casada, eu casei com a sogra no Brasil. Então, né? E aí, quando eu voltei pra realmente, então vou pegar meu visto e tal, né? Aí deu ruim, porque a primeira. Nossa, assim, eu juntei todos os documentos possíveis, imagináveis e tal, pra tirar o visto. Chegou aqui, a primeira coisa que precisava era fazer o registro na prefeitura, né? E aí já deu ruim. Já deu ruim porque a gente precisava do contrato de aluguel e o contrato de aluguel estava só no nome do Igor, a gente precisava colocar no nosso, no meu também, né? Pensei, não, vamos lá na administração do prédio e pedir para incluir. Eles falaram que não, que esse apartamento é só para uma pessoa. Pensei, gente, como assim? Porque assim, ó, aqui existe regra. Você não consegue colocar 10 pessoas dentro de um apartamento, que nem no Brasil, tipo, tu constrói ali, as pessoas não têm nem casa para morar, né? Então aqui existem regras, né? De tantos em tantos metros quadrados pode morar tantas pessoas. E então a gente não podia morar ali. Eu pensei, gente, eu vou ter que voltar pro Brasil, porque eu cheguei assim na gandaia, né? No verão, pensei, vou aproveitar o verão e tal. E no fim faltava menos de um mês pra vencer o visto de turista, né? Que é 90 dias. E eu não tinha tirado meu visto e nós não tinha apartamento. Eu pensei, gente. E a gente já sabia como é que funcionava, né? Então, olha, foi bem difícil. E aí aquela fase lá. Nossa, o Igor ia trabalhar e eu ia procurar apartamento. E a gente foi. E assim, faltava 2 semanas pra eu pensei assim, vou ter que voltar pro Brasil. Não tem como, não vou conseguir tirar o visto pra ficar, né? E aí faltava 2 semanas, a gente conseguiu esse apartamento aqui. A gente veio na entrevista, né? Com mais 30 alemão e tal. E aí, claro, o nosso perfil também é muito bom, porque a gente não tem filho, não tem cachorro, não tem animal de estimação, etc. O Igor também já estava com um contrato de trabalho bom, de dinheiro, né? Então, assim, conseguimos, mas foi no limite, foi uma fase bem estressante. Então, essa é a história do apartamento. Estamos até hoje, é um apartamento de um quarto, do lado, na rua da Oktoberfest, então tem essas vantagens, a gente tem um jardinzinho e tal, é bem legal, não penso em sair daqui por enquanto, não. Né? E estamos bem, é difícil, mas tem como. Vamos responder algumas perguntinhas, haha!
case quando eu chegar aí pra vocês me convidarem. Já pensou fazer uma festa só pro pessoal que tá vindo aí de au pair? Gostei da ideia. Vamos fazer uma festa. Eu penso em, sei lá, casar em Paris, alguma coisa assim. Vocês já estão todos convidados. Perguntinhas, pois é. Deixa eu subir aqui um pouco. Gente, o Igor tá dominando a live. Ele tá respondendo todas as perguntinhas. Claro, eu não vou conseguir terminar, responder tudo, né? Estou salvando seu Insta aqui para... Uhum. Fica salva no YouTube, o Igor falou, né? Sim, eu consegui configurar aqui o Insta e agora ela vai ficar salva no YouTube, não tem, não vai ter mais mistério. Eu espero que sim, né? Porque o Instagram às vezes é complicado. Deixa eu descer aqui. Alemanha é bom para a área de engenharia? Gente, assim, ó, o Igor, se quiser responder ali, porque ele é engenheiro, né? Mas, assim, ó, aqui na Alemanha tu chuta uma moita e sai um engenheiro. E mesmo assim, tem muito trabalho. Sério, assim, ó, para engenheiros aqui na Alemanha não precisa nem falar alemão. Se tu, né, quiser procurar uma vaga, tu já vem direto do Brasil, já consegue emprego e geralmente nem precisa falar alemão. Então tem muita vaga para engenharia aqui. Em geral, né, para todas as áreas, assim, tem muita oferta de trabalho. Mas engenharia é assim, junto com TI, é as que mais tem vaga. Tem mercado para técnico de enfermagem na Alemanha, diploma de técnico vale aí. Olha, eu não sei, eu acho que técnico em geral não vale aqui, tá? Teria que fazer um ensino superior, mas tu pode fazer de repente uma especialização, um Ausbildung aqui e trabalhar na área, porque a área de enfermagem também, inclusive tem agências contratando brasileiras que não sabem nem alemão, estão pagando o curso, né? Para trazer enfermeiros, isso antes da pandemia, né? Não tô falando, né, da crise do corona e tal, para vir trabalhar de enfermeira aqui na Alemanha, né? Então, ai gente, vocês não têm ideia de como tem oferta de emprego aqui, sério, não falta. Vale a pena, qual vale mais a pena, Áustria ou Alemanha? Não tem essa de valer mais a pena, porque se valesse um mais a pena, todo mundo ia pro mesmo e ninguém ia pro outro, né? Então, tem muitas meninas que vêm pra Áustria e depois vêm pra Alemanha, tem muitas meninas que vão pra Alemanha e depois vão pra Áustria, porque na verdade, né, que nem eu falei, assim, a gente às vezes, escolheu um país e tal, mas às vezes assim, tu chega aqui, tu pode ir para um próximo país depois. Se tu quiser continuar estudando alemão, tu pode fazer um ano de au pair na Alemanha, depois um ano de au pair na Áustria, depois tu pode fazer mais um ano de au pair de ano social na Alemanha voltar, depois tu pode fazer mais 2 anos de Ausbildung, quando tu vê, tu já tá 10 anos aí, né? Então, opções de ficar existem e au pair tá aí pra gente poder aproveitar também, porque eu conheço muitas meninas que falam várias línguas porque moram um ano em cada país, né? Então, vamos aproveitar a idade aí, porque a gente tá, né? Eu não, mas vocês estão na fase de realmente conseguir aproveitar essa oportunidade e vir pra cá e tirar proveito do que a Europa tem pra oferecer, né? Perguntinhas. Já que você conhece pessoas que foram au pair em mais de um país, então, foi o que eu acabei de falar, né? Como são as faculdades aí? Como faço? São públicas ou privadas? Então, aqui na Alemanha existe faculdade pública, universidade pública e privada, mas as duas são gratuitas. Então, na verdade, assim, gratuitas. Tu paga uma taxa super pequena, sei lá, né, de 100 euros por ano. E todo o ensino aqui na Alemanha ele é gratuito, né? Então, não tem problema. Na verdade, assim, existem regras, né, para tu tirar o visto de estudante. E uma delas é assim, a universidade ela é gratuita, mas tu precisa ter um dinheiro para se manter, né? Como é que tu vai te manter durante os estudos? Como é que tu vai pagar hospedagem, alimentação, livro, sei lá, etc, né? Então, é uma coisa assim que a gente não pensa, mas falando de au pair, né? Para pensar, tu já vai vir como au pair com um contrato de trabalho, que seria, né? Com hospedagem garantida, com alimentação. E se tu vai seguir as minhas dicas, tu já vai vir com curso pago e com um ticket de transporte. Um ticket de transporte, às vezes, assim, a gente dá mais importância até pro curso, né? Mas um ticket de transporte vai te dar muita liberdade para tu conseguir aproveitar o teu intercâmbio, às vezes, mais que o curso. E dependendo de onde tu morar, ele pode chegar até 100 euros, ou mais até. Então, é muito importante negociar o ticket de transporte mensal com a família, tá? Belo tema da live, Gabriela. As Eurotrips da Jaque são famosas. Eu não sei qual é que foi a pergunta ali,
Mas, né? A Europa tá aí pra gente aproveitar, viajar. Gente, viajar aqui é muito barato. É, inclusive, eu tenho um vídeo que eu já gravei, não editei ainda, sobre. Eu tenho um vídeo no canal lá sobre transporte, né? Flixbus, Ryanair, ou trem, né? Que são as opções de meio de transporte aqui na Europa. E eu tenho já gravado, eu preciso editar. Essa semana aí eu vou editar. Porque eu dei uma desanimada em questão assim da viagem por causa da pandemia, né? Tava tudo fechado, mas aqui na Alemanha saímos da quarentena e essa semana agora, inclusive acho que amanhã, é para entrar o turismo de novo, então todos os hotéis vão abrir. E o turismo dentro da Alemanha já está liberado, né? Algumas fronteiras, eu acho que com a Áustria, Luxemburgo também já foram abertas, mas agora a gente pode fazer turismo aqui dentro da Alemanha. Então, tô pensando em começar a fazer umas viagens aqui por dentro para dar uma animada, né? E mostrar para vocês também. Perguntinhas. Recebemos nas férias? Então, tu não recebe a mais nas férias, mas tu vai ganhar o teu pocket money normal e tu tem direito a férias. Vamos supor, se tu tirar um mês de férias, naquele mês tu vai receber o teu pocket money normal. É teu direito às férias, né? Perguntinhas. Você me deu um objetivo muito massa. Eu tava sem norte do que fazer. Desde que decidi, tô super animada. A Ali falou. Galera, assim, ó, vocês não têm ideia de quanta gente tá vindo falar comigo que não tinha ideia do au pair e realmente tava assim, já que eu tava juntando dinheiro já faz 5 anos pra tentar fazer um intercâmbio. E tô vendo que agora eu vou ficar mais 5 anos pra tentar juntar dinheiro pra pagar uma agência, gente. A galera, o pessoal tá pagando 10, 20, 30, 40, 50 mil reais pra ir por agência. Assim, ó, e tá vindo sem contrato, sem hospedagem, sem alimentação. Então, olha, usem essa oportunidade que vocês têm, sério. Eu fico impressionado como tem tanta gente que não conhecia o au pair. E o au pair, assim, ó, ele não é de hoje, tá? Eu conheço, inclusive, uma senhora de 45 anos, eu acho, 50 anos, que foi au pair aqui na Alemanha, sabe? Então, gente, faz muito tempo que existe esse programa e no Brasil a gente não conhece. Quando conhece, geralmente pesquisa, acaba indo para os Estados Unidos ou caindo em agência, né? E aí a agência te empurra para os Estados Unidos. Então, a Europa tá aí com muitos países pra gente escolher, muita oportunidade e assim, realmente é o visto mais fácil que tem pra vir e ele é de graça, na verdade. O custo que tu vai ter é o custo de vir, que é tirar o visto e a passagem de ida, né? Então, vamos aproveitar isso aí, galera. Vamos tirar os planos do papel. Não tinha ideia sobre au pair também. Quase fechei um intercâmbio de um mês que ia ser uma facada. Au pair é bem mais a minha cara. Então, na verdade, muita gente faz isso, né? 1, 2 meses de intercâmbio. Na verdade, 1, 2 meses eu nem faria intercâmbio, porque em 1, 2 meses tu não aprende a língua, tu não consegue te integrar na cultura, né? Tanto é que o au pair é mínimo 6 meses, né? Antes de 6 meses eles não consideram intercâmbio. E realmente, assim, eu, depois de 3 meses morando com a família, que eu comecei a aprender alemão. Não aprender assim, mas eu comecei a conseguir me comunicar e a conseguir entender o que as pessoas queriam me falar, sabe? A minha alegria foi, eu já falei, acho que foi na live passada, né? Quando eu consegui dar uma informação pra velhinha na rua. Ela me perguntou onde é que era a estação de trem. Eu falei, é lá no final da rua. Gente, eu entendi o que ela queria me perguntar, eu respondi e ela me agradeceu. Eu pensei, gente, eu tô falando alemão. Foi muito incrível. Então, assim, alemão é uma língua difícil, mas dá, né? Não é impossível. Estamos aí trabalhando em alemão, então dá sim. Dá sim. Vamos para a próxima pergunta. Então. Na minha busca aparece X famílias, mas você disse que tem 800 famílias. Como acho? Saindo do Easy Find. Muita gente, né? Eu coloquei, acho que essa semana, né? Ontem ou anteontem, uma listinha, né, de países, quantas famílias em todos os países estão procurando ainda para esse ano, né? Vamos supor, a Alemanha tem mais de 800 famílias procurando ainda para esse ano. França, mais de 700 famílias, né? Inclusive, eu já atualizei da outra semana, já aumentou mais de 150 famílias na França. Então, o número de famílias está aumentando bastante agora também, né? Porque a gente está saindo da quarentena e as famílias, aos poucos, vão também começando a fazer o perfil para procurar au pair, né? Então, o número tende a aumentar bastante até o final do ano.
E, bom, o que que é o EasyFind, né? O EasyFind, na verdade, é uma ferramenta que o Au Pair World ele faz. Quando tu faz o teu perfil, ele faz um filtro onde aparecem as famílias que batem exatamente com o teu perfil que tu faz, né? Vamos supor. Tu coloca que tu quer ir de setembro até outubro. Então, todas as famílias que estão procurando para aquele mês, ele vai botar no teu EasyFind. Tu tem, sei lá, 21 anos. Então, todas as famílias que estão procurando au pair de 21 anos, elas vão aparecer ali, né? Só que assim, às vezes tu vai botar no EasyFind e vai dar duas famílias, sabe? Então, sair do EasyFind, na verdade, é uma ferramenta. É um segredo da ferramenta, é uma estratégia da ferramenta que tu usa para conseguir liberar mais famílias. Só que tem que ter muito cuidado, porque toda semana alguém vem falar comigo, já que fui bloqueada no Au Pair World, eu não consigo mais entrar no meu perfil, porque eu mudei a nacionalidade. Não muda nada no teu perfil. Eu vou repetir. Não muda nada no teu perfil. Dados pessoais como nome, sobrenome, data de nascimento, cidade, endereço, telefone e a nacionalidade. Por quê? Né? Tu não pode falar que tu é brasileira e depois colocar ali que tu é americana. Isso, o Au Pair World, ele fala como se fosse uma atividade suspeita, ele te bloqueia na hora. Tu não pode colocar que tu tem 21 anos e depois colocar que tu tem 25. Bloqueado na hora. Porque qualquer informação pessoal tua que tu trocar, ele vai dar como atividade suspeita. E isso é ótimo, porque isso acontece para as famílias também, né? Então, o Au Pair World, ele é muito criterioso com as famílias também, porque se a família tiver qualquer dado suspeito no perfil, mudar qualquer coisa, tiver alguma denúncia, assim, ele é muito delicado, né? Qualquer coisa que tiver irregular no perfil da família, ele bloqueia e a família vai ter que buscar alguma alternativa, né? Algum outro site ou vai para o Facebook para procurar au pair. Então, assim, muito cuidado nos lugares fora do Au Pair World que vocês vão procurar família. Não tem problema procurar por Facebook, por exemplo. Mas pede o perfil do Au Pair World. Se a família não tiver o perfil no Au Pair World, desconfia, porque pode ser roubada, né? Então, assim, como conseguir essas 800 famílias na Alemanha, 700 famílias na França, etc, etc. Como sair do EasyFind sem ser bloqueada? Tu precisa ir lá em cima no Find a Family, é na busca geral, tá? A pessoa que não tem perfil, ela consegue ter acesso, não tem nada a ver com o teu perfil, é só uma busca geral lá em cima do site. Tu vai lá no EasyFind, faz isso agora. Assim, ó, tu vai dar um berro quando tu vê o número de famílias que aparece. Se tu for lá em cima no EasyFind, e aí, no EasyFind não, no Find a Family, lá em cima no Find a Family, vai abrir um critério de busca, e ali tu vai colocar os teus dados, as tuas datas, e aí na nacionalidade tu vai colocar que tu é inglesa, que tu é francesa, que tu é americana, que tu é da Austrália, porque ali vai aparecer muito mais famílias, né? O que que acontece? Mas a pessoa vai estar procurando, não tá procurando brasileira? Não, não tá. Porque muitas famílias não sabem que existe visto de au pair para brasileira no país delas, elas não são obrigadas a saber as regras de cada país. Né? A gente é que precisa saber para quais países a gente tem direito a tirar o visto de au pair ou não. Então, quando a família faz o perfil, ela coloca ali 2 países, aquela coisa no automático, né? Coloca inglês, americano, australiano, França, e acaba esquecendo do Brasil. Não significa que ela vai, nossa, tá proibido, eu não vou aceitar uma au pair brasileira, sabe? Outras coisas também é a idade, né? Coloca que tem 21 anos e a família diz que ela só quer a partir dos 21. É um item ali do perfil que ela faz na hora de fazer, mas não significa que ela não vai aceitar uma menina com 1 ano a menos do que ela colocou no perfil. É só um filtro que ela faz e às vezes, né? Mesma coisa masculino, né? Que nem eu falei hoje no perfil, a maioria das famílias colocam que quer um au pair feminino. Mas não significa que ela vai olhar ali, se tu tem um perfil legal, né? Se tu seguiu as minhas dicas, o masculino, né? Fez um perfil legal. E tu aplicar para uma família que não tá procurando masculino, a família vai lá, poxa, mas olha, não tinha pensado sobre isso, interessante. Vai olhar o teu perfil ali, um perfil muito legal, gostei, vou falar com ele então. Né? Então, para masculino também, sair do EasyFind significa colocar feminino, né? Vai te abrir muito mais possibilidade de família.
Mas muito cuidado, eu vou repetir, porque olha, eu falo, explico certinho, detalhe por detalhe, sempre tem alguém que acaba trocando a nacionalidade de tipo de brasileira para inglesa. Não façam isso, tu vai ter o perfil bloqueado na hora, então muito cuidado. Como se comunicou com a família via Skype sem conhecimento de alemão? Então, o alemão, na verdade, eu não usei nem para falar com as famílias, nem para fazer o perfil. Eu usei só realmente para estudar a prova e depois vim aprender aqui, né? Eu não tinha inglês, meu inglês assim era quase nulo. Eu usava o Google Tradutor, inclusive eu fiz todo o meu perfil no Google Tradutor, falava por mensagem também no Google Tradutor. E lá nos highlights no Insta tem um destaque do Skype. Ali eu explico passo a passo de como é que tu vai fazer isso. Porque assim, ó, muita gente já a primeira coisa que faz é o Skype. Não, o Skype é a última coisa que tu vai fazer. É como se fosse um fechamento, na verdade, né? E tu vai conversando com a família e todos os detalhes tu precisa ter por escrito. Até assim, para não dar confusão, né? Porque às vezes, como a gente não é obrigado a saber a língua, daqui a pouco eles vão te combinar uma coisa que tu não entendeu e vai dar confusão. Então, o Skype é realmente, tu pode fazer perguntas que tu já fez e é mais para conhecer a família, tá? Para tu olhar para cada deles, eles vão saber que tu existe, tu vai saber que eles existem, tu vai conhecer as crianças, eles vão te mostrar talvez a casa, talvez o teu quarto, etc. Mas tudo que vocês vão combinar, tudo vai estar por escrito, até com uma segurança para vocês depois, tipo, se sair alguma coisa fora do combinado, vocês têm como prova, não. Ó, tá aqui, a gente combinou isso, então é bom ter tudo por escrito, tá? O Skype, na verdade, tem que ser uma coisa mais leve, sabe? Realmente, assim, depois que tu falou com a família e a família fechou com todo o teu checklist, bom, vamos fazer um Skype então para conhecer a família e tal, uma coisa assim um pouco mais leve, não é uma entrevista de emprego que a família vai sentar e vai fazer perguntas para ti, sabe? É uma coisa um pouco mais leve, a gente também tem que tentar deixar mais leve, né? Perguntinhas, como é o contrato? Então, não tem um padrão de contrato. No site do Au Pair World, ele tem, inclusive, para cada país um modelo que tu pode usar. No consulado de cada país também tem um modelinho que tu pode usar, mas não existe um modelo padrão de contrato. Tem que baixar aquele contrato lá e fazer assim, etc. Tu pode fazer, inclusive, assim, o ideal, né? A família vai assinar o contrato, vai fazer o contrato e vai te mandar. Ela vai dizer assim, olha, dá uma olhada no contrato para ver se tu quer acrescentar alguma coisa. E aí tu também pode acrescentar, porque o ideal é ter tudo no contrato, né? Todas as coisas que vocês combinaram com eles, o que que tu vai fazer, o que que tu não vai fazer, se eles vão te pagar o curso, o ticket, como é que vai ser a rotina, tudo bem detalhado, né? É muito importante ter isso no contrato. Então, se tu quiser adicionar alguma coisa, tu ainda pode adicionar, eles assinam, tu assina e depois tu vai levar para o consulado para tirar o visto. Au Pair World, um site para a Europa. Então, o Au Pair World realmente, né? Ele é aqui para a Europa é o maior site, é o mais conhecido e se a família não tiver perfil lá, dá para desconfiar, tá? É porque alguma coisa ali no perfil o Au Pair World não aceitou e, né? Então, achei complicado entender como sair do Easy Find. Você poderia fazer stories e salvar nos highlights? Já está lá. Procura no Highlights positivo, lá eu explico passo a passo, o mesmo vídeo que eu tenho no canal do YouTube, tá o passo a passo ali nos highlights dos positivos. Mas assim, resumindo de novo, tu não vai mudar nada no teu perfil, tu vai lá em cima no Find a Family e tu vai trocar a tua nacionalidade lá. Né? Na busca, tu vai dizer que tu é uma inglesa procurando para a Alemanha e aí vai aparecer todas as famílias disponíveis. Ou a maioria, tu pode ir jogando, né? Tu pode fazer um teste, coloca Alemanha, coloca Inglaterra, coloca que tu é americana, que tu é australiana, e aí tu vai jogando, tu vai achando as famílias por ali, tá? Como trocar de família? Muito simples, é só ativar o perfil no Au World, procurar uma nova família, fechar com eles, aí tu vai avisar a atual, olha, eu quero trocar. E tu vai dar as 2 semanas, que é como se fosse o aviso prévio, né? Se eles precisarem, porque muitas famílias não precisam, é realmente só para não deixar eles na mão, né? E aí tu pode ir pra nova família. É muito, muito simples. Isso sem agência, né? Porque com agência pode ser um pouco mais delicado, difícil e burocrático. Mas sem agência é muito, muito simples. O Au Pair World é pago? Não, o Au Pair World ele é gratuito. Tem a conta premium, eu acho que é 10 euros
por mês, uma coisa assim, não vale a pena. Não conheço ninguém que precisou usar a conta premium para achar família, mas tem as regras de quantas mensagens tu pode mandar por semana, por dia e por mês, né? São 30 mensagens por dia. Inclusive, dá uma olhadinha nos stories, que eles estão nas 24 horas ali ainda. Eu coloquei as regras do Upper World para isso. Perfil no Upper World é gratuito. E fazia isso a outra vez que tentei e é real oficial. Muito mais famílias. Gente, assim, quando eu descobri o Open World, eu dei um berro. Eu juro, gente, onde é que tava esse tanto de família que não achava? Nossa, me abriu, assim, tantas possibilidades. E claro, vamos supor a Alemanha, 800 famílias. Tu não vai falar com essas 800 famílias, né? Então tu vai ter que fazer um filtro ali pra ver, né, qual é a família que vai te atender melhor. E assim, ó, dá trabalho achar família boa. Não tem família boa que vai cair no colo, tá? Dá trabalho. Então, tu tem que ir no perfil das famílias, ver o que eles pedem, mandar mensagem personalizada para cada família, mandar 20, 30 mensagens por dia. Conseguir família é fácil, agora conseguir uma família boa dá trabalho, tá? E vocês estão olhando essa live porque vocês estão preocupadas com o intercâmbio de vocês, não é verdade? Faz sentido? Então, vocês vão ser muito exigentes com a escolha da família de vocês, porque é a escolha da família, eu sempre falo, né? E repito, é a escolha da família que vai definir o teu intercâmbio. Então tem que ser muito criterioso. Tem que ser muito criterioso na escolha da família. E tem que usar o checklist. Vai ali nos destaques, tem a pastinha dos docs, ali vão ter os documentos e vai ter a checklist de critérios para tu escolher uma família, se a família é boa ou não. Quer dizer, o checklist, na verdade, é um critério que se usa para ver se tu vai ter um intercâmbio saudável. É o mínimo que tu tem de uma família para ela ser boa. E aí depois tu vai conversar com ela e aí tu vai descobrir se ela é boa ou não para ti, dependendo dos teus critérios, né? Cada um tem seus critérios de escolha de família. Assim como as famílias também têm seus critérios, a gente também tem os nossos, né? Quero ir para um país e depois para outro, como au pair. Não precisa voltar para o Brasil? Não precisa, por quê? Acho que toda live eu falo isso, né? Não precisa porque, na verdade, tu sempre tira o visto de au pair onde tu tem residência. Se tu mora no Brasil e tu é turista, tua residência é no Brasil, tu vai ter que voltar pro Brasil para tirar. Então, se tu tá passeando, tu tá como turista pela Europa, tu não consegue tirar o visto, tu precisa voltar pro Brasil, onde é a tua residência. Agora, se tu é au pair na Alemanha e tu quer ir pra França, a tua residência é na Alemanha, é aqui no consulado francês que tu vai tirar o visto para ir pra França fazer au pair na França, e assim por diante, né? Então, né, conheço meninas que fizeram Alemanha, França, Bélgica, Holanda, né? Então, sem precisar voltar para o Brasil. Não precisa voltar. Inclusive, às vezes, muitas famílias selecionam de todos os países e pode não aparecer para a gente. Por isso é bom ser no EasyFind. Então, o EasyFind, ele é para facilitar, né, a nossa vida, mas no fim ele acaba nos engessando a famílias ali que às vezes não nos servem, né? Não significa que a família vai fechar no nosso perfil que ela é uma família boa e que a gente vai escolher ela, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui que eu tenho anotadinha. A Amanda pediu opinião sobre violência crescente nos países europeus e comentou sobre a Itália. Então, essa é uma coisa assim bem delicada de comentar, né? Porque como eu fui au pair em 2007, eu senti uma diferença muito grande, assim. Eu consegui ver essa diferença de como é que ela era a Alemanha há 13 anos atrás e como é que é hoje, né? Porque o número de imigrantes cresceu muito aqui na Alemanha, inclusive a Alemanha é um dos países no mundo que mais recebe imigrantes, né? Mas, assim, coisas que... né, ela comentou da Itália, né? Assim, primeiro eu vou falar da Alemanha, né? Do que eu senti de diferença. Não mudou muita coisa no sentido de, sei lá, né? Estrutura da cidade, assim, por exemplo, coisas que não mudou, tá? Quando eu era au pair, em 2007, eu voltava sozinha para casa às 4 horas da manhã. Eu, como mulher, sozinha às 4 horas da manhã, com o celular na mão. E eu me sentia segura e confortável com isso. Claro que eu demorei um pouco para me acostumar, porque a gente brasileiro, nossa, né? E isso eu faço aqui hoje ainda. Hoje, aqui em Munique, eu não posso falar de todas as cidades da Alemanha e nem tô falando da Europa, tô falando da minha experiência aqui na cidade de Munique, né? Eu me sinto segura e confortável
para voltar para casa, eu, mulher, sozinha, às 4 horas da manhã, andando de transporte público com o celular na mão. Então, assim, ai, gente, vocês não têm ideia de como isso é fantástico. É uma coisa, assim, que é para ser normal e no Brasil a gente não consegue mais nem imaginar uma coisa dessa, né? Então, tu se sente gente, sabe? Tu te sente, assim, que tu é uma pessoa, um cidadão mesmo, sabe? É uma coisa tão natural, normal que acontece aqui, né? Então, coisas assim que a gente não consegue às vezes nem explicar, né? Tipo, roubo, assalto de carro. Aqui carro não tem alarme, né? A gente pode deixar a casa aberta, celular, andar com o celular na mão. Então, se tu for falar, né, com o alemão, que nem no Brasil, né? No ano passado, assaltaram 3 vezes a minha casa lá dos meus pais e 2 vezes levaram um carro, inclusive com uma arma apontada pro meu pai, né? Ele fez ele sair do carro e levar o carro. Mas aí eles perguntam, tá, Jaque, mas o que eles fazem com o carro depois? Eles vão roubar pra quê? Tipo, né? Eles não... A gente tem que dar explicação de porquê, sabe? Então, realmente, assim, isso não existe aqui, é uma outra realidade, né? E, assim, falando de Europa em geral, né? Europa em geral, na verdade, né? Vamos supor, desde 2007 eu tenho viajado pela Europa, né? Eu já fui, vamos supor, para Barcelona 6 vezes, para Roma 4, Paris 4, Amsterdã 9. Então, assim, eu também senti algumas diferenças em geral na Europa. Vamos supor, Itália, Espanha, Portugal, a coisa é um pouco diferente, porque eles não têm uma estrutura econômica para receber todos esses imigrantes que estão vindo, né? E aqui é muito diferente na Alemanha, né? Não existe ninguém aqui na Alemanha desassistido. Então, se tem uma estrutura para receber as pessoas aqui, inclusive, né? Eu sou imigrante e eu precisei fazer para renovar o meu visto aqui, eu precisei fazer um curso de integração. Para vocês conseguirem entender o que eu falo assim de, Jaque, mas como assim economia, estrutura e tal, tá? Diferente de países, né? Tipo, até em questão assim de emprego, de estrutura e de conseguir receber imigrantes, né? Porque imigrantes às vezes, né, que vêm para Espanha, para Itália, para Portugal, para Inglaterra, inclusive, acabam ficando meio que à margem da sociedade, eles não conseguem se integrar, se incluir e também não tem tanto emprego como a lista de países legalizados. Aí a gente começa a se perguntar, né? Poxa, por que não é legalizada a au pair na Espanha, na Itália? Eles têm estrutura para receber uma au pair, né? E aí eu começo a explicar um pouco o que é essa estrutura, né? Por que não tem au pair no Brasil? Ué, poderia ter, né? Por que não tem? O Brasil tem estrutura econômica aí de receber um jovem estrangeiro como au pair no Brasil? Né? Fica aí a pergunta, porque vamos supor aqui na Alemanha, né? Eu fui obrigada, quando eu renovei o meu visto, a fazer o curso de integração. E o que era isso, né? Foi praticamente 1 ano que eu fiquei fazendo esse curso. Primeiro que para morar aqui, bom, já que não é chegar aqui, vou morar aqui, então é só ficar e deu. Não, quer morar aqui? Então tu vai ter que fazer o curso de integração. O que é o curso de integração? Tu precisa falar alemão. Tu fala alemão? Bom, se tu não fala, então tu vai ter que aprender alemão, né? Tu não consegue se integrar na sociedade se tu não fala a língua do país. Então, né, tem que fazer curso de alemão. Depois é o curso de orientação, que tu precisa fazer uma prova de 300 perguntas sobre política, economia, geografia, história, cidadania, leis aqui da Alemanha. Então, para tu ficar aqui, tu precisa saber isso tudo, né? Não é chegar aqui, tu precisa te integrar com a sociedade. Tu precisa saber como é que as coisas funcionam aqui, né? Inclusive, né, eu fiz essa prova, eu tive que fazer essa prova para renovar o visto e tive a oportunidade, para pensar, né? Eu tive a oportunidade de ter uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial de um alemão. Então, o mesmo que as crianças no colégio aprendem, né, tudo sobre a história da Alemanha, nazismo, etc., eu tive que aprender na aula de integração, né? Eu tive que responder prova, eu tive que fazer as provas sobre isso. Então, assim, fantástico. É realmente uma coisa, assim, que a gente foi em campo de concentração com a turma, em museu de documentação, a gente foi, inclusive eu conheci o prefeito aqui de Munique, né? Teve uma aula que a gente foi conhecer a prefeitura, como é que funciona a prefeitura, né, os funcionários, e aí a gente foi conhecer o prefeito, e o prefeito apertou a mão de cada um, porque a gente estava ali como imigrante, se integrando na sociedade, né, então, poxa, olha, fui conhecer o prefeito de Munique, um amor, querido.
Então, assim, a Alemanha tem essa estrutura para receber esses imigrantes que vieram, né, nesses últimos anos. E diferente de alguns outros países, né? Então, realmente, assim, em termos de estrutura, de emprego, né? O pessoal que vem aqui, por que que tem tanto imigrante vindo para cá? Porque tem estrutura e tem emprego, né? As pessoas querem ir atrás de emprego. Então, quando não tem essa estrutura, o imigrante acaba ficando na margem da sociedade, a violência aumenta. E assim, ó, vamos falar sobre violência de fato, tá? Falando em Europa geral, em qualquer lugar da Europa, inclusive Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra, não existe violência de assalto aqui, existe furto, tá? No Brasil, assim, não existe aqui te botar uma arma na cabeça para levar R$ 50 do teu bolso. Não existe te dar uma facada para levar o teu celular que tu tá levando na mão. Isso não existe aqui. O que acontece, né? Eu já tive a câmera roubada na frente da Sagrada Família em Barcelona, né? Eu tava com 6 amigas. Só que assim, ó, eu nem sei se me roubaram ou eu perdi, porque simplesmente sumiu. É o famoso pickpocket, né, que eles chamam, que é o batedor de carteira, né, que seria em português assim. Então, assim, aqui tu pode andar tranquilo com teu iPhone Plus Extra, não sei o que, na mão, tá? Que ninguém vai te apontar uma arma na cara, ninguém vai te abordar querendo levar o teu celular. Mas, se tu deixar ele no bolso da calça de trás, ele vai sumir, entendeu? Então, essa violência não existe. O que acontece é, em alguns lugares, aqui em Munique, eu não conheço ninguém que teve esse tipo de furto, assim, mas assim, eu não posso dizer que não acontece, né? Nunca vi, mas, né? Pode acontecer, mas assim, esse tipo de violência na Europa inteira não existe, tá? Então, essa violência que a gente tem no Brasil, assim, de assalto, de arma, né, de faca, de chegar a te encurralar para levar um troco que tu tem na carteira do teu celular, isso aqui não existe. Então, assim, é realmente um outro mundo, é uma outra realidade e é muito bom, sério, assim, ó. Pra mim, hoje aqui, uma das vantagens realmente é a segurança, né? É uma vida que tu leva que não tem valor que pague, assim, a segurança de tu se sentir segura na tua cidade, sabe? De tu realmente poder usar a rua, a estrutura da rua, as pessoas estão na rua ali, não é aquela coisa assim, ai, sabe? Eu não, tu tem que estar sempre nervosa, sempre em alerta, porque alguma coisa pode te acontecer, ou sei lá, sabe? Então, inclusive assim, sabe? Às vezes eu tô, sei lá, né? Caminhando na rua de noite, voltando pra casa, e aí tu vê que tem alguém atrás de ti, né? Tu, puta, já dá aquele gelo, assim, já te gela. Ah, vai dar merda. E aí tu olha pra trás e a outra mulher, que nem tu, sozinha, voltando pra casa de noite, com o celular na mão. Nossa, sabe como é que tu te sente, assim, um alívio? Tu sente assim, poxa, sabe? Se ela tá fazendo isso ali é porque eu também tô certa e tô fazendo o mesmo. Se as pessoas não fizessem isso é porque não ia dar bom, né? Então, é uma sensação muito boa, assim, realmente, essa parte da segurança, né? Na Europa em geral, inclusive, né? Mas realmente, assim, que nem né, ela falou da Itália, Espanha, Portugal, essa parte da criminalidade tem aumentado um pouco em questão, realmente, tem muito imigrante e esses países não têm estrutura para receber esses imigrantes, né? Então, é um pouco complicado. Perguntinhas? Verdade, violência triste. Uhum, perguntinhas. Uhum. Quem faz direito consegue trabalho fácil aí? Então, eu conheço advogados brasileiros que trabalham aqui, mas o direito que se faz no Brasil é brasileiro, né? Não é um direito internacional. Então, dá, mas poderia fazer uma especialização, alguma coisa aqui e aí trabalhar na área. É possível, eu conheço advogados brasileiros que trabalham aqui sim. Uhum. Perguntinhas? O que eles contam sobre os campos de concentração? Olha, sobre o campo, na verdade, eu acho que eu falei em algum stories, né? Porque aqui em Munique, a 20 minutos daqui em Dachau, tem o primeiro campo de concentração que serviu de modelo para os outros, né? Então, assim, sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, assim, é um museu a céu aberto, né? Cada esquina que tu vai tem uma história e eles fazem questão de deixar ali como memorial e sempre muito claro, aconteceu e que não se repita. Está aqui para não ser negado e não acontecer de novo, né? Então,
Isso eu aprendi muito também no curso, né? A gente visitou o campo de concentração, visitou vários museus de documentação, e isso foi assim, ó. E realmente, assim, eles aprendem tanto isso no colégio que tá um pouco saturado já pra eles. Eu já aguento mais falar. Vai querer conversar com um alemão sobre isso, eles já, ai, sabe, de novo, que saco. Isso é uma coisa que pra eles, assim, os jovens, não faz parte da realidade deles e já é uma coisa um pouco superada nesse sentido. Eles querem ir adiante, sabe? Mas, se tu for parar pra pensar, tem muita gente viva ou, assim, né, recente que passou pela guerra. Então, realmente, assim, é muito interessante de ver. Sobre o campo de concentração, eu não gosto desse tipo de turismo, então eu fiquei muito tempo sem, me negando aí, né? Mas eu acho importante ir pelo menos uma vez na vida, porque realmente, assim, ó, depois que eu fui no campo de concentração, nossa, eu queria morrer, sério. Eu fiquei assim, ó, eu fui pro quarto, me tranquei, dormi, fiquei no escuro, assim, sabe? Ui, aquilo me foi realmente muito pesado. Porque quando eu fui au pair, eu não cheguei no campo de concentração aqui. E aí depois, quando o Igor, inclusive, eu fui passar em 2009, quando o Igor foi pra Irlanda, a gente veio junto. Eu fiquei um mês aqui na família com ele de au pair, né? A passeio como turista. E antes de ele ir pra Irlanda. E aí ele queria ir no campo. Não, vamos no campo de concentração. Eu falei, ai não, eu prefiro não ir, vai sozinho. Ele foi sozinho no campo de concentração porque eu não tinha vontade. E aí, em 2015, 16, a minha sogra veio nos visitar e ela queria porque queria ir no tal do campo, né? E aí eu tive que levar a véia. E foi muito importante ter ido. E, nossa, é assim, um lugar super pesado, né? Ah, claro que nesse primeiro campo, esse que serviu de modelo, não aconteceu tantas coisas terríveis como em outros, como Auschwitz e tal, né? Mas tá tudo lá, né? E eu fiquei muito chocada, assim, na verdade, né? Porque lá tem uns aplicativos que tu consegue ver todas as famílias que passaram lá no campo e tal, assim. E o que a gente aprende, né? Que muita gente no Brasil não sabe. Ah, porque quem é que ficavam no campo de concentração, né? Eram judeus, homossexuais, deficientes e políticos, né? Presos políticos que eram contra, né? O nazismo. Então, se tu para pra ver, eram todos alemães. Eram judeus, não eram alemães. Eram deficientes, não eram alemães. Então, quem mais sofreram foram os próprios alemães mesmo, né? Então, e aí, ok. Aí lá nos aplicativos tem todas as famílias, as pessoas que passaram, toda a história da família, né? Fotos da família fazendo um almoço de domingo e depois puro osso e pele no campo de concentração, sabe? E aí tinha um aplicativo, né? Tem vários tipos de. Como se fosse um museu de documentação, assim, né? Que tu consegue pesquisar as famílias. E aí eu coloquei uma sobrenome que era Kleman, né? E apareceu 36 Clemans mortos lá no campo de concentração. Nossa, aquilo me deixou arrasada, sabe? Ai, eu fiquei mal, mal, mal. E realmente, assim, a parte da família que veio, ela veio lá em 1820, né? Muito antes da guerra. Só que teve parte da família que ficou aí, né? E eles falam, inclusive, que judeu, provavelmente eles eram judeus, porque judeu eles tinham um nome de flor, planta ou árvore. E Kleman significa homem do trevo de quatro folhas, né? Então provavelmente era a parte judia, né? Então, nossa, aquilo me deixou ai, arrasada, sabe? Eu fiquei pensando, puta, sabe? Eu não conseguia assim mais ver, eu começava, nossa, assim, foi terrível, mas foi muito importante. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, tem que ir, né, conhecer os campos de concentração, ou pelo menos ir no museu de documentação, conhecer a história. E, e eles deixam, assim, muito realmente aberto, eles incentivam esse tipo de coisa. Porque tem, sei lá, né? Aqui na Alemanha eu nunca vi, mas assim, tem vertentes, né, nos Estados Unidos, no Brasil, que negam o Holocausto. Então, nossa, isso aqui pra eles é uma coisa de. Tá tudo aqui registrado, como assim não existiu, né? Está aqui para não acontecer de novo. Tá aqui, ó, vai ver, não, é prova, sabe? Então, é muito interessante essa parte, assim, né? Próxima pergunta. Ah, então. Sobre a Sandy. Eu, não- eu, eu coloquei, eu acho que faz uma meia hora ali nas perguntas. Vocês querem saber sobre a Sandy ou vocês não querem saber sobre a Sandy? Senão depois eu conto lá nos stories ou fica para outra hora essa conversa de como eu encontrei a Sandy. Vamos lendo as perguntas. Me respondam, porque daí se não responder eu não vou falar da Sandy, não. Ahn, perguntinhas.
Hum, o ideal para convencer a família de qualquer coisa é você ir dialogando a respeito e dizendo por que aquilo é importante para você. Aos poucos eles vão entender. Então, né, eu contei já a minha história sobre. Ih, gente, vai fechar a live, 56. 4 minutos. Então, sobre essa parte da família, né, um pouco complicada, e a Sandy vai ficar para os stories. Essa parte da família é bem complicada, né, porque a família, ela tende a nos proteger, a mãe quer que a gente fique embaixo da asa dela, ela tem medo e é importante ter medo. Eu acho muito importante ter medo e respeito pelo programa, porque quem não tem medo do programa acaba dando ruim, né? Quem não tem medo vem na urgência, se atira em qualquer família, não sabe nem as regras do programa, né? Então, assim, eu acho que é importante, assim, chegar um momento, porque como é que foi comigo, né? Eu falei, assim, comecei a comentar com o pai e com a mãe que eu tava pensando em fazer intercâmbio, e eles não me levaram a sério. Pensaram, é só mais uma conversa da Jaque, né? Imagina, né? Eu tinha 19 anos na época e tal. E aí, quando eles viram que eu realmente estava determinada a fazer o intercâmbio, e tava comprando passagem, tava fechando a mala, já tava com visto na mão. Eles meio que assim, eles não. Nossa, sabe? Então, ok, né? O que eles iam fazer? Então, eles começaram a entender que realmente era muito importante pra mim, né? E eu acho importante também envolver eles nisso, né? Inclusive, convidar as mamães e os papais pra vir ver, né, a live e conversar sobre o assunto e assim, né? Porque quando a gente começa a conversar com os pais, e é muito bom essa parte, porque assim, ó, tem muita menina que precisa ouvir os pais, né? Porque a gente acha que não, eu vou vir, e a mãe fica puxando pra trás, não, peraí, mas é perigoso, é perigoso. Pode ser perigoso, se tu não fizer a coisa certinha, se tu não for exigente com a família, se tu não fazer muito bem pesquisado, pode ser perigoso, né? Então, tem muitos depoimentos que a gente, né, ó, bota no Google, a primeira coisa que aparece, fui expulsa da família e tal. Eu não acho que tinha que ignorar esses depoimentos negativos. Óbvio que eles são sensacionalistas e eles dão view, né? Ninguém vai contar como é que foi o ano maravilhoso da vida, porque não vai ter visualização. Eles querem a polêmica, né? Mas aprender com esses depoimentos. O que aconteceu? Geralmente as meninas falam, né? Não fui exigente com a família. Não botei isso no contrato. Fui pro meio do mato e entrei em depressão. Então, eu acho que a gente tem que pegar, né, todas essas informações que a gente tem aí hoje e aprender com elas. E assim, se vocês estão aqui é porque vocês estão preocupadas com o intercâmbio de vocês, né? Então vocês não vão se atirar na primeira família, não vão ir pro meio do nada, vão ser muito exigentes na escolha da família, porque assim, ó, não interessa o país, sabe? Tu pode, intercâmbio, au pair, isso e aquilo, mas o que vai determinar o intercâmbio é a escolha da família. Independente do país que tu vier, se tu não escolher muito bem a família, né, pode dar ruim. Então, as informações estão todas aí, tem muita coisa no Insta que vocês podem ver, porque realmente, né, se conseguir pesquisar certinho e fazer a coisa certinho, eu tive um ano maravilhoso, sério, eu acho que o melhor ano da minha vida, né, foi o au pair, porque hoje eu tô aí, tô pagando conta, tô pagando aluguel, tô trabalhando, tô tendo chefe alemão na cabeça. O au pair, ele é um intercâmbio, sabe? Então é realmente assim, é um ano sabático para tu aproveitar a Europa, né? Aproveitar as oportunidades, né? Fazer planos para o futuro. Então, para mim, é o melhor intercâmbio da vida. Eu acho que todo mundo tinha que fazer também uma vez na vida o au pair. É maravilhoso. Então tá, galera. Salário mínimo aqui é 1.200. Alguém perguntou. O Igor tá administrando ali as perguntas. Então, vamos encerrar a live. Fico muito contente com a participação de todos vocês. Eu sei que eu não consigo responder todas as perguntas aqui na live. Então, as perguntas que eu não consegui responder, vocês, por favor, me mandem lá no direct. Que algumas até eu posso dar print respondendo lá nos stories. E eu respondo todo mundo, tá? Então, se entrar em direct, em contato comigo ali no direct, eu vou responder, tá? Pode ser que eu demore um pouco, mas eu respondo todo mundo, não importa. E então tá, galera, eu gostei muito. Boa noite pra vocês e até a próxima. Tchau!